Oi, tudo bem? Passamos já um pouco mais da metade do mês de outubro. Segundo turno das eleições já está batendo na nossa porta. Todo ano de eleição é meio tenso. As pessoas ficam mais sensíveis a temas relacionados à política. Começam a pipocar mensagens, vídeos de WhatsApp tentando convencer de A ou de B, das falcatruas cometidas por um, para não dizer por todos. Contudo, esse ano em específico, para aliviar toda essa tensão e nervosismo, nós temos um álbum da Copa e, posteriormente, a própria Copa do Mundo. E, mais uma vez, desvia-se com sucesso a atenção do brasileiro, com pelo menos o circo, já que o pão tem ficado cada vez mais caro graças à guerra russo-ucraniana. A moda de colecionar figurinhas no Brasil começou no início dos anos 1900, com algumas marcas de balas e até de sabonetes que as produziam para atrair os olhos dos clientes, especialmente aqueles com filhos. Porém, álbum de figurinhas mesmo, da FIFA, só em 1950 pela fábrica de balas A Americana, com as Balas Futebol, que continham figurinhas com a bandeira dos países que participavam do campeonato daquele ano, cujo Brasil foi finalista, mas acabou perdendo para o Uruguai por 2-1. Uma curiosidade bizarra. À época, algumas figurinhas eram produzidas em menor quantidade e, portanto, eram mais difíceis de conseguir. Até aí tudo bem. O problema é que as crianças começaram a comprar as balas só pelas figurinhas e descartavam o doce em via pública, que por sua vez era comido por outras crianças, acontecendo tanto que, segundo o site do Guia dos Curiosos, se tornou um problema de saúde pública. Posteriormente, em 1970, a editora italiana Panini ficou conhecida internacionalmente após o seu lançamento de álbum de figurinhas da Copa daquele ano, que aconteceu no México. O álbum não foi lançado aqui no Brasil, mas a marca conseguiu exposição internacional e obteve uma boa resposta e formou uma base para os próximos anos. Só em 1990 a Panini chega em terras tupiniquins e desde então não saiu mais, produzindo não só álbuns para a Copa do Mundo, mas diversos outros produtos editoriais e também, óbvio, álbuns de diversas outras coisas, como animes, desenho animado, série, filmes, enfim. E eu me lembro bem que o álbum da Copa de 2002, quando o Brasil foi pentacampeão, foi o primeiro álbum de Copas do Mundo que eu tive. A grosso modo, essa é a história dos álbuns da Copa do Mundo e a sua presença aqui no Brasil. Agora que passamos por tudo isso, seja bem-vindo ao episódio 5 de Intempéries. E hoje, como você já deve ter percebido, a gente vai falar de pão, circo e álbum da Copa do Mundo. Antes de qualquer coisa, eu queria só avisar que se tiver rolando um barulhinho de chuva aí no fundo, é porque começou a chover agora e eu não tenho como abafar o barulho da chuva aqui onde eu tô, então me perdoe por isso. Mas fica aí de pano de fundo, afinal de contas o podcast se chama Intempéries, não é mesmo? É sobre isso. Em segundo lugar, eu gostaria de fazer um disclaimer. Eu vou fazer algumas críticas aqui. É importante entender que essas críticas não se direcionam ao comércio ou ao álbum de figurinhas em si, e nem contra os colecionadores, mas sim a um comportamento de determinadas pessoas que, na minha opinião, estragam um pouco a brincadeira de colecionar álbum de figurinhas e entre outras coisas que a gente vai entrar em mais detalhes daqui pra frente. Lembrando também que todos os dados comentados aqui nesse episódio estão no Tumblr do podcast Intempéries. O endereço é intemperespodcast.tumblr.com. Tumblr se escreve T de tatu, U de uva, M de Maria, B de Brasil, L de Lucas e R de rato. Tumblr. Muito bem, recados dados. Agora vamos ao assunto de fato. Eu acho que a gente pode começar falando a respeito dos diversos influenciadores digitais aí que ficam gastando rios de dinheiro, milhares de reais, pura e simplesmente para produzir conteúdo para criança que não tem discernimento
entre o que é bom e ruim, porque simplesmente não tem repertório, e acha que aquilo é a vida delas e que elas precisam muito daquilo. E aí forçam os pais que estão se recuperando de um pós-pandemia, que estão mal das pernas financeiramente, a ter que, sabe, gastar uma quantidade considerável dos seus salários e do dinheiro que tem pra comprar esta merda, sabe? E quando eu falo merda é no sentido de, cara, você precisa disso pra comer? Você precisa de um álbum de figurinhas pra comer? Você vai pagar conta de luz com o seu álbum de figurinhas? Não vai. Então, assim, e se você parar pra pensar também, ó, eu vou falar alguns números aqui que são importantes serem falados. O valor do álbum de figurinhas desse ano tá R$12 a edição mais simples, que é uma brochura, e R$60 a versão capa dura. Cada pacote vem com 5 figurinhas e custa R$4. Se você parar pra pensar, em 2018 ele custava metade, ele custava R$2. E esse preço já era mais alto que a inflação do país. Esse ano tá custando R$4. Quando eu era criança, esse negócio custava centavos. Tá? Ai, Lucas, mas tem correção, tem inflação, tem não sei o que, os preços sobem, o real desvalorizado. Concordo. Só que, cara, sabe como funcionava isso? Isso era uma brincadeira de criança. Isso era aquele negócio que você ia com seu pai na padaria comprar pão e sobrava umas moedinhas ali e você pedia pra ele aquelas moedinhas do troco pra comprar figurinha do álbum da Copa. Não era o principal, sabe? Era uma coisa legal que você fazia com seu pai, que você fazia com seus amigos, que você trocava com seus amigos na escola, batia figurinha no recreio. Mas não era, sabe, a espinha dorsal do entretenimento. Sabe, cara, tinha tanta outra coisa pra fazer que não custava dinheiro, diga-se de passagem. E você pode até estar pensando, pô, Lucas, você é um caga-regra do caramba, né? Poxa. E pode até ser que eu seja. Mas pare e pensa um pouquinho. Você precisa de 670 figurinhas no total para completar o álbum, tá? 670 figurinhas. Isso significa que se cada pacote tem 5 figurinhas, você precisa de 134 pacotes a R$4 cada. Isso significa que você precisa de R$576 para completar o álbum. Só para você ter ideia, o salário mínimo desse ano de 2022 é de R$1.212. Isso representa quase metade do salário mínimo. Para ser mais exato, representa 44,22%, que eu fui pesquisar porque eu achei absurdo. E isso é se você não repetir nenhuma figurinha. Se você ir lá na banca, comprar 134 pacotes, não repetir nenhuma, você completa o álbum e gasta R$576. Cara, basicamente você compra a compra do mês com R$576. Então, isso é absurdo, isso é uma loucura. Isso é um misto de histeria coletiva com um consumismo absurdo, enganoso, que fica... E assim, eu não quero parecer aqui um comunista dizendo que não, o capitalismo tardio, não é isso, tá? Eu acho que a gente tá confundindo as nossas prioridades enquanto adultos, tá? Porque criança, ela é uma criança, ela não tem discernimento, ela não tem como ter discernimento e ela não deve ter discernimento ainda, ela deve aprender. E ela aprende justamente conosco, com os adultos, de acordo com as coisas que a gente faz. E aí quando ela vê um adulto gritando com o outro, brigando com o outro numa fila de banca de jornal por causa de figurinha, é complicado, é estranho. Quando ela vê, como foi o caso da Argentina nesse ano, que o governo argentino ele se reuniu para discutir a respeito da falta de figurinhas e a respeito da alta dos preços das figurinhas no mercado argentino. Cara, você tem noção do quão absurdo é isso? Ou seja, um governo se juntando, se reunindo para discutir saúde, para discutir educação, inflação? Não, para discutir figurinha de Copa do Mundo, figurinha de álbum de Copa do Mundo. Cara, isso é absurdo, isso é bizarro, sabe? É óbvio que provavelmente o governo ganha com imposto nisso e tudo mais e que tá perdendo dinheiro, mas, cara, é um governo de uma república, sabe? De um país. Não pode ser que só eu tô entendendo isso, sabe? Que só eu tô vendo esse negócio, porque é absurdo.
E sabe o que parece também? Esses influenciadores, essa galera que tem um monte de dinheiro e fica gastando só porque sim, só porque pode fazer isso. Quando eu era criança, todo mundo tinha mais ou menos a mesma condição, né? De vida, condição monetária, enfim, mais ou menos. Mas sempre tinha aquela uma criança que os pais tinham um pouco mais de dinheiro, os pais eram um pouquinho mais ricos e tal, e que comprava um monte de figurinha pro cara. E aí o garoto chegava na escola com aquele monte de figurinha repetida e esnobava todo mundo, né? Tipo, qual figurinha você tem aí? Essa daí eu já tenho todas, eu não preciso das suas, sabe? Esnobava as pessoas mesmo e era um chato. Esse cara era o chato da escola. Era o riquinho que todo mundo, poxa, a gente queria ter aquele montão de figurinhas que ele tinha. A gente queria que os nossos pais também tivessem aquela condição de comprar aquele monte de figurinha. Mas, a gente não tinha. E tudo bem, a gente batia figurinha no recreio, a gente trocava um com o outro, a gente apostava figurinha um com o outro. Era a nossa moeda de troca ali, naquela prisão juvenil que é a escola. Brincadeira. Esse cara, a gente olhava pra ele com um misto de inveja e dó. Inveja porque a gente queria ter aquilo que ele tinha, mas dó porque era tão sozinho. O único prazer que ele tinha na vida, o único lazer que ele tinha era esnobar os outros pra se sentir melhor. Entende? A gente tinha nossos amigos ali, a gente trocava figurinha, apostava, e eu tenho lembranças muito gostosas dessa época. Tanto boas quanto ruins, como boas quando eu ganhei aquela figurinha que eu tava precisando pro álbum, ou quando eu perdi aquela figurinha que eu não podia perder, sabe? Porque eu ainda nem tinha colado no álbum. Enfim, então são essas coisas que eu acho que constroem essa brincadeira que é realmente colecionar o álbum da Copa. É uma brincadeira, é um jogo que cada vez mais eu percebo que os jogos, as brincadeiras de criança estão se tornando uma coisa sem qualquer inocência, né? Sempre tem uma agenda por trás, sempre tem um propósito de lucro e venda por trás. Que não me entenda mal, não vejo problema em alguém lucrar com aquilo. Mas, poxa, cara, faça isso de uma maneira mais honesta, pelo menos, sabe? Não fica esfregando na cara das crianças. Tipo, olha, é isso aqui, ó, você tem que comprar, porque se você não comprar, você não é legal. E, sabe, poxa, isso é injusto, sabe? A criança não tem repertório pra combater esse tipo de coisa. Ou pra pelo menos ponderar a respeito. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né? Que não é que eu tô contra o álbum de figurinhas, sabe? É uma brincadeira e é algo legal, gostosinho de fazer. Só que não é, ou pelo menos não deveria ser, a prioridade. Especialmente num ano que, cara, a gente tá tendo eleições complicadíssimas, que a gente precisa prestar atenção. E eu acho também injusto esses influenciadores ficarem o ano inteiro bombardeando o jovem, o adolescente que tá entrando agora na sua vida eleitoral, né, pra votar e tudo mais, fica enchendo o saco dessas crianças com um monte de besteira, de cabelo colorido e de coisas fúteis que fazem parte da adolescência, que fazem parte da juventude, que eu também consumi quando eu era moleque, que eu também fiz e que era legal porque a gente era criança, a gente era adolescente, a gente não... Era legal, cara, fazer aquilo. Só que eu não tinha em cima de mim uma pressão absurda de tipo, olha, você tem que votar e você tem que votar no meu candidato, porque senão você é um fascistinha, sabe? Que tipo de coisa é essa, cara? Que tipo de ensinamento é esse que você tá passando pra um adolescente, sabe? Cara, o moleque tem 16 anos, tá começando a vida dele, ele não sabe nem o que ele quer fazer de faculdade. E você já tá incutindo na cabeça dele que se ele não souber piamente em quem ele vai votar, ele é um lixo, sabe? E ao mesmo tempo você tá falando, não, mas ó, compra essas figurinhas aqui do álbum da Copa porque é legal. Então é esse tipo de pensamento que eu não consigo aceitar. Que eu olho e eu falo, não, isso aqui tá errado, isso aqui precisa ser mencionado, isso aqui precisa ser conversado, porque não pode ser assim. Eu tenho 28 anos e eu ainda tenho muita coisa para estudar, muita coisa para ler e aprender a respeito de política, a respeito de diversos assuntos, para daí finalmente começar a tomar decisões
acertadas, tal. Não acho que eu tenho errado em 100% das minhas decisões, né? Mas a gente vai aprendendo, né? A gente vai evoluindo e é para isso que serve, né? O estudo, enfim. Mas você cobrar isso na mesma intensidade de uma criança de 16 anos é, no mínimo, desonesto. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado para você que ouviu até aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Eu comprei um pacote de figurinha pelo simples fato de que eu não tô colecionando o álbum da Copa, eu não tô participando, nem nada disso. E eu comprei exatamente um pacotinho. O dono da banca até me olhou com uma cara estranha quando eu pedi um pacotinho. Eu fiz isso só porque eu achei que seria engraçado, seria um pouco tragicômico se uma pessoa como eu, que não está colecionando o álbum da Copa, comprasse uma figurinha, ou seja, um pacote de figurinha, e mesmo assim viesse uma dessas figurinhas premiadas aí, dessas mais raras, enquanto tem várias pessoas gastando centenas de reais para conseguir essa figurinha mais rara. Eu comprei um pacotinho e veio uma rara, sabe? Era só por isso que eu comprei. Então, eu vou abrir aqui o pacotinho para ver. Vou abrir agora aqui com vocês. Ok. Bom, de cara eu já posso dizer que a minha missão falhou. Não veio nenhuma rara, nenhuma cromada, nem nada do tipo. Vieram jogadores bem normais, de seleções até um pouco menores, eu diria. Eu tirei o Mohamed Al-Owais, do Reino da Arábia Saudita, Phil Foden, da Inglaterra, Serginho Dest, dos Estados Unidos, Sofiane Amrabat, do Marrocos, e o Martin Boyle, da Austrália. É isso. Então a minha missão falhou. Agora eu não sei o que eu vou fazer com essas figurinhas. Provavelmente eu vou doar pra alguém. E é isso. Acontece, né? Foi só pra realmente, talvez, tirar um sarro de quem fica gastando dinheiro com isso. Mas, no fim das contas, o palhaço fui eu. Esse episódio usa áudios da Blue Dot Session. O podcast é uma produção independente minha, Lucas Lopes, escritor, criador, roteirista, produtor e editor desse episódio. Considere seguir o podcast no seu tocador e dar uma nota para a série. Obrigado e até breve.